E aí, galera do Adventismo em Debate. Depois que eu subi o vídeo, meu amigo aí de Minas, o Samuca, ele me avisou que deu um erro no final aí do vídeo. Não sei por que aconteceu, mas perdi aí o final. Então, só para finalizar esse vídeo aqui, eu vou subir outro, né? E em explicação aí, o seguinte, concluindo, não há essa dicotomia que o Sérgio Lutzer tenta colocar, né? Ficou claro aí que o Sérgio Lutzer também está extremamente confuso, porque ora ele fala que é dia 14, que foi a janta, que está no livro dele bem assim, ora ele fala que é dia 15, ora ele fala que a fala dele é igual do Robertson, mas aí o livro do Robertson não bate com o que ele fala. Fora isso, você tem aí o devaneio do Marcos Alves, que outro adventista, né, que define que Jesus foi preso e morto depois da Páscoa, uma semana depois da Páscoa. Então você vê como não tem harmonia nenhuma, né? Não tem coesão aí, ninguém tem. Então, assim, o legal, na minha opinião, é que ficou evidente que o que eu defendo, essa interpretação que eu defendo, foi a dos primeiros cristãos, né? Dita pelo próprio Lutzer. Então, de modo geral, né? É, ficou legal. Achei que ficou bacana por causa disso, né? Porque o meu objetivo era mostrar que não existe apenas uma interpretação, que nem o Sérgio Lutzer tenta ficar impondo para cima de todo mundo, mas ele mesmo assumiu que tem. Então, putz, meu, isso daí para mim foi fantástico, tá? Então, vai seguir aí agora o vídeo, tá certo? E no final vai ter um corte lá, porque realmente eu perdi aí. Mas dá pra entender direitinho aí a conclusão, beleza? Um abraço. Sérgio Lutzer fez um vídeo onde fica evidente a necessidade de tornar nossa discussão teológica em uma disputa pessoal e dualística. Pessoal, pois ele tem necessidade de ficar sempre adicionando patologia a mim e rebaixando o meu intelecto, para demonstrar ou deixar notório que ele é superior a mim. Dualística, porque infelizmente é o legado do mundo religioso. Desde o tempo antigo, o dualismo é utilizado para justificar a prática da injustiça e tolerância. De forma simples, ele define que ele é o bem e qualquer um que pense diferente dele é o mal. Até mesmo contra Jesus foi usada essa estratégia, veja. Respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha, e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. E ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram. E ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Como vocês puderam ver, essa estratégia do dualismo é muito eficaz. Ela funcionou até mesmo contra Jesus. Foi com o uso desse recurso que, durante a história da religião, milhões de milhares de pessoas foram mortas em nome de uma crença. Sérgio Lutzer tem a necessidade de ficar repetindo a todo momento que eu sou desonesto e que estou mentindo, e que sou filho do pai da mentira, e todos esses adjetivos para fazer com que os seus apoiadores sigam seus passos e iniciem uma repetição das mesmas frases. Com isso, no dualismo, ele fica como o lado bom
e eu fico como lado mal. Mas tudo bem. Eu sempre vou mostrar e reclamar sobre essas atitudes que, na verdade, são totalmente desnecessárias. Interessante é que ele afirma em seu vídeo que eu que desqualifico, e ainda que eu chamo de burro todos os que pensam diferente de mim, algo que não é verdade. Isso se chama dicotomia. Basicamente, é apresentado apenas duas opções possíveis de interpretação, onde uma é certa e qualquer outra que vier ser dita é errada. Infelizmente, interessante é que é exatamente isso que Sérgio Lutzer tenta fazer. Ele se coloca como a única forma de interpretar João 12:1 e qualquer pessoa que interpreta diferente dele é classificada como errada. Enfim, quem está praticando a dicotomia não sou eu, e sim Sérgio Lutzer. Para iniciar, quero mostrar que não existe essa dicotomia que Sérgio Lutzer tanto quer impor. Eu não estou dizendo que Robertson defende a mesma interpretação que eu tenho por completo. Seria muito sem sentido querer ter harmonia completa em assuntos religiosos. Simplesmente, isso não existe. Sérgio Lutzer, em seu vídeo, gastou mais de 15 minutos refutando o espantalho da suposta harmonia completa. Ele mostra diversos livros e diz: Robertson apoia a tese de Ronaldo? Vou definir de forma clara e simples o meu objetivo. Não estou impondo que minha visão é a única, nem estou dizendo que seja a única forma de interpretação. Pelo contrário, meu objetivo é mostrar que não existe apenas a forma que Sérgio Lutzer interpreta. Existe muito mais formas de interpretar o mesmo texto. Meu objetivo foi alcançado pela declaração do próprio Sérgio Lutzer. Veja. Ele diz, para colocar essa questão em outra forma, isso poderia ser em que dia do mês Jesus foi crucificado. Então aqui ele vai começar a discussão do dia 14 ou do dia 15, aí ele vai apresentar a discussão toda aqui, eu não vou perder muito tempo com isso, mas basicamente depois ele vai colocar os dois pontos. O que a gente tem de referência para poder afirmar se Jesus morreu no dia 14 ou no dia 15? Aí ele coloca aqui o primeiro ponto. Algum ponto de vista sentimentais da questão precisam ser dispostos antes. A grande controvérsia sobre a igreja primitiva sobre a Páscoa, da igreja primitiva sobre a Páscoa. Aí aqui ele coloca alguma dessa controvérsia histórica da igreja primitiva, como por exemplo aqui, ó, ele diz assim, a igreja grega, ela manteve a posição de que Jesus morreu na Páscoa, dia 14, igual o Ronaldo está mantendo, no dia que se sacrificava o cordeiro. Enquanto a igreja latina manteve que Jesus comeu a Páscoa. Aí ele define assim, ó, mas esses argumentos são puramente subjetivos e não afetam a questão de fato. Sérgio Lutzer, lendo o texto de Robertson, deixa claro que a interpretação que a Páscoa que Jesus comeu foi a refeição no dia 14 e não no dia 15, não foi inventada por mim. Essa discussão é muito mais antiga do que as escrituras em latim. Interessante que, segundo o Sérgio Lutzer, pela interpretação dos textos gregos, não tem como interpretar diferente dele. Porém, a igreja de linguagem grega defendia exatamente o contrário de Sérgio Lutzer. Como entender isso? Como Sérgio Lutzer disse, eu defendo hoje o que era defendido no primeiro século pela igreja grega e só veio a ter uma outra interpretação pela igreja de linguagem latina. Está sendo aplicado um monopólio teológico, porque para os primeiros cristãos a minha interpretação era correta, não havia outra interpretação. Defender que a igreja grega e seus teólogos não entendiam grego é simplesmente o uso da invalidação absoluta. Porém, a igreja chamada latina mudou a interpretação. Justamente a Igreja Latina muda o conceito que os primeiros cristãos tinham, após ele declarar que existia desde os primórdios do cristianismo essa discussão. Ele diz que isso não afeta nada na interpretação, levando a discussão para o relativo. No final do vídeo, vou mostrar que não há uma harmonia completa em nenhuma das interpretações e, por incrível que pareça, nem mesmo entre Lutzer e Robertson. Existe um ditado que diz, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso é verdade,
Porém, com o aumento do acesso à informação, o rei está sem trono. Eu já havia explicado no meu vídeo que a palavra do texto de João 12:1 foi traduzida como foi, não está passando a ideia do período do percurso, e sim o momento de chegada e permanência em Betânia, podendo ser lido assim: 6 dias antes da Páscoa, chegou Jesus em Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. No meu vídeo, eu expliquei isso. Dei exemplo da mesma palavra em grego sendo usada como chegou, dando a entender justamente que a intenção do texto é informar o período de chegada e permanência no local do destino. Até mesmo no português passa essa ideia. Apresentei também no vídeo anterior e mostrei o exemplo. Vamos para o texto em inglês da tradução King James. Veja que é usado o verbo came. Vamos ao dicionário para ver o que significa este verbo. Aqui está o dicionário. A palavra aqui é came, ok? Passado de come. Aí está aqui, ó, segundo resultado come. Vou clicar nele. Apareceu aí, ó, come, tá? É vir, venha comigo. Tá dando aqui o que significa, né? Então vamos lá, ó. Indo, né? Chegar. Olha aqui. A carta chegou esta manhã. Então o 2, ele mostra que a palavra came, ela também tem o significado de chegar. Como eu disse desde o início, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou até Betânia, certo? E não viajou nos 6 dias antes da Páscoa, como sugere Sérgio Lutzer, e sim chegou. Bem, vou explicar agora exatamente o que eu defendo como 6 dias antes da Páscoa. Primeiramente, a conta matemática é simples. Dia 14 de Nissan menos 6 dias é igual ao dia 8 de Nissan. Dia 8 é exatamente o sábado. E como eu já mostrei, nesse dia Jesus já estava em Betânia, pois no dia 8 ele chegou em Betânia, podendo até que a chegada dele possa ter ocorrido momentos antes do pôr do sol do dia 7. Mas o que é certo e inegável que 6 dias antes da Páscoa ele já estava na casa de Lázaro. Dessa forma a viagem ocorre dia 7, provavelmente a chegada entre o pôr do sol do dia 7 e o dia 8. Jesus já estava em Betânia, ficando lá para o Shabat. E no dia seguinte, versículo 12, dia 9, era domingo de Ramos. Agora vou fazer um paralelo com a interpretação de Sérgio Lutzer. Ele concorda com a conta que eu fiz. A Páscoa, dia 14 de Nissan, menos 6 dias é igual a dia 8 de Nissan. Porém, para ele, não é um sábado, e sim a sexta-feira. Dessa forma, Jesus está em Betânia, não no 6º dia antes da Páscoa. Dia 8 de Nissan, ele estava viajando de Efraim para Betânia. Chegando em Betânia no 5º dia antes da Páscoa, dia 9 de Nissan, que para ele é sábado. E, consequentemente, o versículo 12, no dia seguinte, dia 10 de Nissan, era o 4º dia antes da Páscoa, domingo. Nós estamos em divergência em apenas um ponto. Qual dia da semana caiu o dia 8 de Nissan? Isso é, Sérgio Lutzer, devido à palavra usada no grego, traduzida como foi ou came, ele afirma que a única interpretação correta é dizer que se trata exatamente do momento de viagem. Eu interpreto como sendo o momento da chegada e permanência no local, podendo a viagem ter ocorrido tranquilamente dia 7 de Nissan e finalizada no final deste dia, e no dia 8 de Nissan ele chegou e permaneceu em Betânia. Seguindo a lógica da minha interpretação, os dias ficaram assim: dia 10 segunda, dia 11 terça, dia 12 quarta, dia 13 quinta e dia 14 sexta, véspera da Páscoa, primeiro dia dos asmos. Todos os dias o judeu janta, porém no dia 14 a janta é por tradição especial, pois o dia 14 é dia de se preparar para o grande dia da Páscoa, que é a morte do cordeiro na tarde do dia 14, e a ceia principal do dia 15, a abertura da festa dos pães asmos. No dia 14, já inicia a alimentação sem fermento na janta. Neste dia se conta a história dos hebreus e o contexto do sofrimento do Egito e como foi a saída daquela situação. Mesmo sendo um dia não durante a festa, mas tinha grande importância. Vou explicar detalhadamente como funcionou o dia 14, segundo a minha interpretação.
Na parte noturna do dia 14 de Nissan, sexta-feira, há a ceia de Jesus. Depois ele vai para o Getsemane, ele é preso, julgado pelos judeus, julgado por Herodes no período diurno, crucificado, morre às 15 horas, acontece a Páscoa no templo, que seria a matança do cordeiro, e Jesus é sepultado antes do pôr do sol. De forma detalhista, vemos que a ceia de Jesus está ligada à tradição e ela é considerada como parte da Páscoa. Neste calendário judeu, mostra claramente na Páscoa a primeira refeição no dia 14, segunda refeição no dia 15, à noite, primeiro e segundo Seder, uma pela tradição e outra bíblica. Porém, a ausência do prato principal, o cordeiro. De fato, não se tem menção do cordeiro durante a ceia de Jesus. Após a ceia, ele vai para o Getsemane, onde é preso. E em seguida, ainda na noite, ele é julgado pelos judeus. Tudo isso ocorre conforme havia programado os judeus, que o prenderia, não durante a festa. Jesus foi preso na véspera da Páscoa. Ao raiar do dia, Jesus foi levado para Pilatos, e ali foi julgado e condenado à crucificação. Mais ou menos ao meio-dia ele é crucificado, e morre justamente na tarde do dia 14, momento em que os sacerdotes sobem de cena, pois eles estavam empenhados no ofício da Páscoa no templo. Antes do pôr do sol, Jesus é sepultado. Todos se retiram de cena para preparar a ceia da abertura da festa dos pães asmos, chamada ceia de Páscoa, onde se come o cordeiro morto no dia 14. Na manhã do dia 15, Jesus permanece na sepultura e todos os judeus estavam envolvidos nas liturgias relacionadas à festa dos pães asmos, pois era dia de santa convocação. E ainda no dia 15 de Nissan, Jesus ainda está sepultado no período noturno. Você tem o início da festa, a ceia de Páscoa. Jesus ele continua sepultado no período diurno do dia 15 e há a santa convocação de Páscoa. No dia 16 de Nissan, domingo, ao início da contagem da festa das primícias, os judeus jantam ao segundo dia dos asmos. Jesus é ressuscitado. Antes do raiar do sol, as mulheres foram ao sepulcro. Tudo isso ocorreu no período noturno do dia 16 de Nissan, domingo. No dia seguinte, imediato ao sábado de Páscoa, inicia a contagem da festa das semanas, conforme o texto de Levítico 23:15. Veja: contarei para vós outro, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Levítico 23:15. A Bíblia afirma que o início da contagem da semana é justamente no domingo. Isso todos os anos. Isso é relatado pelo Flávio Joséfo no século de Jesus. Veja: livro de Flávio Joséfo, História dos Hebreus, página 143, tópico 134, diz o seguinte sobre Levítico 23. 7 semanas depois da festa da Páscoa, que são 49 dias, oferece a Deus no 50º dia, que os hebreus chamam Assarta, isso é, plenitude de graça, e os gregos de Pentecoste. Então nós temos duas informações. O texto bíblico que a contagem da festa da semana inicia no primeiro dia da semana, no domingo, e também Flávio Joséfo que diz que esse dia tem que ser o dia 16, ou seja, um dia depois da festa da Páscoa, dia 15. Aí o Sérgio Lutzer pode falar o que for, porque festa da semana que inicia todo ano no dia 16 e que esse dia 16 é o primeiro dia da semana, só acontece no calendário lunisolar. Não é à toa que os primeiros cristãos da igreja grega defendiam exatamente os critérios que eu apresento. O texto bíblico é claro. Um dia imediato ao sábado semanal. No calendário que eu defendo, todo dia 15 da lua é sábado. Consequentemente, todo dia 16 é domingo, dia próprio para cumprir o que diz o texto bíblico em Levítico 23:15. Convido a todos a verem quando inicia a contagem da semana segundo o calendário dos judeus. Vocês se surpreenderão quando ver que o texto bíblico só bate se seguir a lógica do calendário lunisolar. Então, não é confirmado apenas por Flávio Joséfo na história, mas também nos calendários judaicos que existe hoje.
e também no texto bíblico. Agora, vamos ver como é que fica a interpretação do Lutzer na sequência da semana, chegando até o dia da crucificação. Dia 11, segunda, dia 12, terça, dia 13, quarta, dia 14, quinta. Segundo Sérgio Lutzer, a janta do dia 14, primeiro dia dos asmos, foi uma refeição normal, sem nada de especial. Apenas houve a matança dos cordeiros à tarde do dia 14. Isso é, no final do dia, entre as 15 e 18 horas, os sacerdotes estavam sacrificando o cordeiro pascual que o povo apresentava no templo. No dia 15 de Nissan, Jesus ceia com seus discípulos à noite. Naquela mesma noite ele é preso, julgado pelo sacerdote, julgado por Pilatos e morto. Os sacerdotes planejavam prender Jesus não durante a festa. Prender Jesus no dia 15 de Nissan é exatamente o contrário do que eles planejaram. A morte de Jesus no dia 15 de Nissan ocupa o sacerdote desde a madrugada até as 15 horas aproximadamente, comprometendo assim a santa convocação. Aliás, não era apenas os sacerdotes que estavam envolvidos, havia uma grande multidão. Passando o dia 16, no dia 17 de Nissan, domingo, não acontece o início da contagem da festa da semana. Os judeus jantam a terceira ceia do dia dos asmos. Jesus é ressuscitado no período noturno. Antes do raiar do sol, as mulheres foram ao sepulcro. Após o dia da crucificação de Jesus, o dia 16 de Nissan foi um sábado, segundo Lutzer. Como vimos em todos os calendários, o primeiro dia da contagem da festa da semana é o dia 16 de Nissan, ou seja, um dia após a santa convocação da Páscoa. Flávio Josefo relata que no século I, isso era uma realidade. Se o dia 16 caiu em um sábado, então podemos afirmar que nesse dia não se cumpre o texto de Levítico 23:15, que afirma que a contagem da semana é um dia após um sábado semanal. Lutzer afirma que dia 16 é um sábado. Flávio Josefo diz que é domingo, primeiro dia de Homero. Comparando as duas interpretações sobre a crucificação. Ronaldo Lima. Jesus comeu a ceia na véspera, na noite do dia 14, em uma sexta-feira, sem o cordeiro. Sendo assim, o único cordeiro que estava presente era o Cordeiro de Deus. Sérgio Lutzer. Jesus comeu a ceia no dia 15, na sexta-feira, com o cordeiro. Sendo assim, esta ceia tinha dois cordeiros. Jesus, o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro Pascal. Apesar da Bíblia não falar nada do prato principal da festa. Ronaldo Lima. Jesus é preso horas depois da ceia, no dia 14, véspera da Páscoa, cumprindo assim o plano dos sacerdotes de prender Jesus não durante a festa. Sérgio Lutzer. Jesus é preso no dia 15 de madrugada, justamente no primeiro dia da festa. Na verdade, este é o dia principal da festa. Desta forma, Jesus foi preso totalmente o contrário do plano dos sacerdotes. Quando Jesus foi preso, não durante a festa, no dia da festa ou após toda a festa. Me sinto obrigado a apresentar essa terceira interpretação do mestre em debate apologista Marcos Alves, que traz uma outra interpretação para resolver a pergunta: quando Jesus foi preso? A problemática está em não comprometer o plano dos fariseus, que é prender Jesus, não durante a festa. Jesus foi preso nesta data. Ronaldo Lima, dia 14 de Nissan, antes da festa. Sérgio Lutzer, dia 15 de Nissan, no dia da festa. Se surpreenda com a resposta do mestre em debate Marcos Alves. Acredite, não é uma piada. Aí, continuando, então, Mateus, eu vou ler o versículo 3 até o 5, diz o seguinte, ó. Então, os principais e os anciões, os principais sacerdotes e anciões do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Aí ele continua. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então, nesse momento, nesse período aí, nesse dia 11, né? Nesse período aí, eles se reuniram para matar Jesus, né? Para programar matar Jesus. Aí ele diz o seguinte, ó, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ok? Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
na sequência aí da minha réplica, eu gostaria de saber qual é o dia fora, durante a festa, que Jesus foi preso. Porque eles não poderiam prender Jesus durante a festa. Então, qual é o dia que Jesus foi preso, se não era durante a festa? Exato. O dia exato... Não, assim, se a festa era aconteceu no dia 15 e terminava no dia 21, aí no 8º dia, que havia uma santa celebração, uma convocação, isso não ia acontecer nesse momento. Tinha que ser no dia 23, 24 em diante. Tá bom. Então temos pelo menos 3 interpretações para resolver isso. Jesus foi preso, Ronaldo Lima, dia 14, antes da festa da Páscoa. Sérgio Lutzer, dia 15, no dia da festa da Páscoa. Marcos Alves, dia 23 em diante, uma semana depois da festa da Páscoa. Continuando a comparação entre as duas interpretações. Ronaldo Lima, Jesus foi crucificado mais ou menos meio-dia e morre mais ou menos 15 horas. Como tudo isso ocorreu antes da festa da Páscoa, nesta interpretação, não atrapalha em nada no trabalho dos sacerdotes, pois após as 15 horas iniciava a matança do cordeiro. Sérgio Lutzer, tudo ocorre no dia da Santa Convocação, ocupando totalmente o tempo não só dos sacerdotes, como também da grande multidão que acompanhou todos os acontecimentos. Desde a madrugada até as 15 horas, não há sinal de santa convocação na Bíblia. Ronaldo Lima. Jesus ressuscita dia 16 de Nissan, domingo. Flávio José afirma que um dia após a santa convocação do dia 15, inicia a contagem de Homero. E segundo Levítico 23:15, este dia tem que ser o primeiro dia da semana, após um dia imediato ao sábado. Sérgio Lutzer, Jesus ressuscita dia 17 de Nissan, domingo. O primeiro dia de Homero não pode ser o dia 16 de Nissan, porque é sábado. Sendo assim, a afirmação de Flávio José não bate. Consequentemente, não bate com o texto de Levítico 23:15. Problema comum na harmonia bíblica. Ronaldo Lima. Em nenhuma interpretação que eu conheci sobre a morte de Jesus consegue bater 100% com as informações, com as profecias e as citações sobre o acontecimento. Tanto na minha interpretação quanto na de Sérgio Lutzer, nos deparamos com um problema lógico em cima do texto Mateus 12:40, que diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sérgio Lutzer. Vejam que a estrutura da minha interpretação é a mesma da interpretação de Sérgio Lutzer, apenas com a diferença na contagem dos dias dos meses. Na minha contagem, sexta cai dia 14, sábado cai dia 15 e domingo cai dia 16. Na contagem de Sérgio Lutzer, o dia 15 cai na sexta, o dia 16 é o sábado e o dia 17 é domingo. Então, quando contamos o período de incidência solar e o período de ausência de sol, nem em minha contagem, nem na contagem de Sérgio Lutzer vai bater 3 períodos de iluminação e 3 períodos de falta de iluminação solar. Jesus morreu no período de iluminação, às 15 horas. Foi sepultado pouco antes do início do sábado, passando a noite e o dia. No início do domingo, antes de raiar o sol, ele ressuscita. Sendo assim, Jesus esteve morto 2 períodos com a iluminação solar e 2 períodos de ausência de iluminação. Diante desse dilema, os adventistas inventam diversas histórias e teorias. Afirmam que os judeus têm uma suposta forma diferenciada de marcar o tempo, que eles chamam de cálculo inclusivo. Eu não vou ficar inventando o que não existe para fazer bater. Mas existem outras interpretações sobre isso, o que vai ficar para um outro vídeo. Para fechar, Sérgio Lutzer afirma em seu vídeo que eu errei minha interpretação porque eu não peguei o texto original. Eu utilizei uma tradução porca. Bem, no vídeo dele, ele pegou o texto do comentário em inglês e mostrou que há grande diferença entre a interpretação que eu utilizei. Ok, vou aceitar essa crítica. Agora estou utilizando a mesma tradução utilizada pelo Lutzer. O que Robertson fala
originalmente. Aquela mesma frase está aqui, ó. Ok? Vamos comparar. Se a crucifixão foi na sexta-feira, como parece certo, tanto em João quanto nos sinóticos, então 6 dias antes seria o sábado judaico. Então, 6 dias antes seria o sábado judaico anterior. Ou, mais provavelmente, na sexta-feira à tarde anterior, uma vez que Jesus mais provavelmente teria chegado antes do sábado. Agora temos uma tradução oficial, segundo Sérgio Lutzer. Vamos analisar. Primeiro ponto, eu vou destacar o que leva a afirmação de Robertson para o campo do relativo, isto é, não dá certeza da informação. O se e parece certo. A expressão se, ou if, no inglês, é uma conjunção condicional. Ela é usada para mostrar que a sequência a seguir é uma condicional. Ela é usada para mostrar que a sequência a seguir é uma condição. Não passa a ideia de algo absoluto. Justamente o se passa a ideia de algo relativo. Passa a ideia de relativo. O segundo destaque, parece certo, passa a ideia de algo que não é absoluto. Para ser absoluto, teria que ser assim. A crucificação foi na sexta-feira, como está tanto em João e nos sinóticos. Vejamos o uso da conjunção if, segundo o dicionário, sempre passa a ideia de 2 ou mais condições. Ou que a ação passa a ser validada por causa de uma outra condição, que no caso parece certo, passando a ideia que é o que aparenta, não dá certeza ou que seja inquestionável. Veja que ele está pegando como ponto de referência os 6 dias antes, não da Páscoa, e sim da crucificação, sexta-feira. Seguindo a lógica do texto, realmente o 6º dia antes da sexta-feira é um sábado. Agora, olha a sequência que interessante. Crucificação, sexta-feira. Primeiro dia antes da sexta é quinta-feira. Segundo dia, quarta-feira. Terceiro dia, terça-feira. Quarto dia, segunda-feira. Quinto dia, domingo. Sexto dia, sábado. Repare que, na realidade, o texto é tão confuso que até mesmo o próprio Sérgio Lutzer se perde com a expressão 6 dias antes. Veja a explicação dele em seu primeiro vídeo. Então é por isso que depois de 6 dias antes seria o sábado. Ele estava fazendo a jogada inversa. Porém, o texto aqui é claro. Ó. O que o Robinson está dizendo porque é provável que Jesus veio antes de sábado. Logo, ele estava se referindo à vinda. A frase só está confusa porque está mal traduzida. Mas ele estava se referindo à vinda. Depois de 6 dias antes... Depois de 6 dias antes, é o quê? 5 dias antes, obviamente. Quinto dia antes da crucificação é domingo. O Sérgio Lutzer quer dizer o que com essa afirmação? Nitidamente não tem nada a ver com o que o autor quer mostrar. Claramente, Sérgio Lutzer falou por falar, pois inegavelmente não há sentido algum essa expressão. Na continuidade da expressão, ele diz que o sábado é provavelmente sexta-feira anterior. Como assim? Como um sábado pode ser sexta-feira? Repare como é confuso até mesmo na tradução do próprio Lutzer. Não tem como um sábado ser provavelmente sexta-feira, como sugere o texto, a não ser que os 6 dias antes não tenha como ponto inicial a crucificação. Quando ele coloca, ou mais provavelmente, ele muda a condição da afirmação que não é sábado. É sim, mas provavelmente sexta-feira. Ele invalida a sentença afirmada anteriormente. Porque ou é sábado ou é sexta-feira. Ser os dois simplesmente é impossível. A confusão é completa. 6 dias antes da sexta-feira da crucificação, que cai num sábado, que provavelmente também é sexta-feira à tarde anterior, porque provavelmente Jesus chega antes do sábado. A frase de Robertson simplesmente não passa um ponto de vista absoluto em essência. É totalmente confusa sobre o foco que seria João 12:1. Ele não argumenta apresentando dias do mês, e sim como referência um fato, a crucificação, e os dias da semana.
que dentro da minha interpretação não tem diferença nenhuma. Interpreto que a crucificação foi na sexta-feira. 6 dias antes da crucificação foi um sábado judaico. Porém, que não tem nada a ver com o sábado híbrido, que também é sexta-tarde. Jesus viaja na sexta-feira e chega em Betânia entre a sexta-feira e o sábado. Para mostrar que há problema de coesão no texto de Robertson e a interpretação de Sérgio Lutzer, apenas com a resposta lógica à pergunta acima e de mais outras duas perguntas, já ficará claro que o entendimento não é confuso porque existe uma tradução porca sobre o texto. Haja vista que Sérgio Lutzer, como um bom pesquisador, se baseou pela linguagem original. Logo, se ele interpreta diferente de Robertson, podemos confirmar que o texto mesmo, no original, é totalmente confuso. Vamos à análise. A resposta da pergunta acima é muito simples. O dia inicia no período noturno, ou seja, a primeira hora do dia é após o pôr do sol. É exatamente na ausência da luz solar a evidência que se inicia um novo dia. Veja nesse exemplo, as linhas verticais maiores representam o início de cada dia e a menor a divisão do dia. À esquerda, temos o início do dia, isto é, a parte sem iluminação solar. E do outro lado, e do lado direito, é o período de incidência solar, que, consequentemente, é o término do dia. Como o dia inicia à noite e a janta é uma refeição noturna, podemos dizer que a janta é a primeira refeição do dia. Suponhamos que, na frase, Jesus jantou dia 14 à noite. Ele afirma de forma categórica que esta alimentação foi feita após o pôr do sol do dia 13. Vejam acima. Dia 13. Terminou o dia 13 no período de incidência solar. Inicia o dia 14 no período de noite, ou seja, sem incidência solar. E nesse dia, e nesse período, acontece a janta na noite do dia 14. Veja acima a afirmação que há no livro de Sérgio Lutzer, na página 121. Tópico 1. Ele afirma que Jesus comeu uma genuína refeição pascual na noite do dia 14. Ou seja, a primeira refeição do dia 14. Então foi nesse período aqui. Na noite do dia 14, ele fez a genuína refeição pascal com seus discípulos, segundo o livro de Sérgio Lutzer. Então, não tem como fugir disso, teria que ser logo após o pôr do sol do dia 13. Não tem outra interpretação para a afirmação feita no texto do livro de Sérgio Lutzer. O dia inicia a noite com a janta. Continuando. Segundo o livro, Jesus esteve vivo no período de incidência solar do dia 14, continuou vivo pelo período noturno do dia 15 e morreu no período de incidência solar do dia 15. Ou seja, segundo o livro de Sérgio Lutzer, na página 121, Jesus passou pelo menos um dia e meio vivo após a ceia da Páscoa, na noite do dia 14. Agora veja como esta afirmação, que está no livro de Sérgio Lutzer, não bate com o que Robertson diz em seu livro. A minha opinião, agora o Robson vai defender vai mostrar o que ele realmente defende. Perceba que o Ronaldo, ele diz que Robson afirma que foi na sexta e tudo mais, portanto a crucificação tem que ser automaticamente no dia 14. Olha o que Robson defende de fato. A minha opinião é que as 5 passagens de João concordam com os evangelhos sinóticos. Corretamente interpretadas, estas passagens, falando das 5 de João, essas passagens indicam que Jesus comeu, tá difícil marcar aqui, que Jesus comeu a refeição da Páscoa na hora regular de cerca de 6 horas da tarde, no começo do dia 15 de Nissan. O cordeiro da Páscoa foi morto na tarde do dia 14 de Nissan, e a refeição foi comida ao pôr do sol, no começo do dia 15 de Nissan. De acordo com essa visão, Jesus comeu a refeição pascual na hora regular e morreu na cruz na tarde do dia 15 de Nissan. O que Robson defende? Que de acordo com essa visão, a visão dele, de acordo com essa visão, Jesus comeu a refeição pascual na hora regular. Isso é, no dia que deveria ser comido mesmo, após o dia 14 de Nissan,
e morreu na cruz no dia 15 de Nissan. No livro de Robertson diz que Jesus comeu uma refeição pascual na noite do dia 15. E o próprio Sérgio Lutzer, lendo o texto original, afirma que Jesus comeu na noite do dia 15. Lutzer disse que eu errei por ter usado uma porca tradução, como disse no início. Eu vou aceitar essa crítica. Agora, como explicar esse erro usando o texto original? Há, na realidade, uma grande confusão sobre isso. Muitos pontos que não fecham. Vou fazer outro vídeo sobre este assunto, mostrando outras duas interpretações da mesma passagem. Para encerrar e deixar claro que não existe apenas a interpretação de Lutzer.